Continuando a leitura, Gálatas 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Bem, para ajudar um pouco a compreensão desses versículos, eu vou fazer alguns comentários. Paulo, ele finaliza a sua carta com o seguinte princípio, o de semear e colher. E no versículo 6, ele aborda um tema que para muitos é constrangedor, mas que é extremamente necessário na vida de um cristão, o entendimento disso. Ele diz que assim como homens e mulheres dedicam as suas vidas para ensinar a palavra de Deus à igreja, a nós, estudam e nos ensinam, nos ajudam, oram por nós, sejam pastores, sejam missionários, evangelistas, líderes. Assim como eles trazem a palavra que é boa a nós, assim nós devemos compartilhar as coisas boas da nossa vida com esses irmãos. As bênçãos que nós recebemos devem ser compartilhadas com eles. Não somente as dificuldades e as tristezas, mas as vitórias. Então, preste atenção. A obrigação que nós cristãos temos de prover o sustento financeiro para aqueles que dedicam suas vidas para nos ensinar a palavra. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Uma das coisas que ele está querendo dizer. O próprio Paulo, ele foi sustentado grande parte do ministério dele. E nós podemos ver este ensinamento de Paulo, que Paulo aborda aqui em outras passagens bíblicas, como em Lucas 10, 7 e 1 Coríntios 9, 11. Leia depois. Bem, no versículo 7, ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Os homens podem até se enganar, mas não enganam a Deus. Ninguém escapa deste princípio de semear e colher. Você pode plantar para a sua carne, para o pecado, você pode plantar para a sua própria glória alguma coisa e fechar os olhos para as consequências. Mas um dia o próprio Deus trará a colheita para a sua vida. O nosso caráter é moldado por nossa conduta. Não somos vítimas indefesas da nossa natureza pecadora, do temperamento, do meio ambiente. Você já deve ter feito isso ou ouvido isso. Quantas vezes justificamos o nosso pecado por uma situação em que vivemos, por uma situação financeira, botando a culpa talvez nos nossos pais ou no trabalho.
e justificando atitudes que não agradam a Deus. Não somos vítimas indefesas. E aí Paulo, ele diz no versículo 8 que o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Esse semear para a própria carne é para a natureza pecadora que existe dentro de nós. John Stott, ele diz que semear na carne é você pegar a sua carne, aquele seu desejo pecador, e acariciá-lo, 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 em vez de crucificá-lo. Devemos crucificar o pecado, a carne, e não acariciá-la. Então, se nós semeamos, plantamos para a própria carne, vamos colher corrupção. E aí fica uma reflexão. Como você usa seu tempo? Gasta a maior parte do tempo investindo no trabalho? Ok, colherá dinheiro. Mas e a sua intimidade com Deus? Bem, você agrada menos a Ele quando você semeia muito para o seu trabalho, colhe dinheiro, mas agrada menos ao Senhor. E quais as consequências disso? O que você vai colher dessa sua escolha? Eu vejo muitos cristãos exigindo que os seus filhos estudem, tirem boas notas. Fazem a cabeça da criança colocando uma prioridade na vida deles. Tirar boas notas, terminar a escola, fazer faculdade, para conseguir um bom emprego, se sustentar e ter uma vida boa aqui nesse mundo. Isso está errado? Não. Mas isso tem sido o centro da criação dos filhos de muitos cristãos. Os pais estão inculcando isso na cabeça de seus filhos, mas não estudam a Bíblia com eles. Não exigem a leitura nem o conhecimento da Bíblia. Nem aplicam provas para saber se seus filhos estão bem ou não. Não exigem muitas vezes que vão à igreja, que participem das atividades, que evangelize, mas exige que estudem e tirem boas notas, até colocam de castigo. Mas para a palavra de Deus, só de vez em quando. O que estas crianças vão colher? O que estas crianças vão colher? Paulo termina o versículo 8 dizendo que o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Precisamos ter hábitos disciplinares de devoção a Deus. Devoção em particular, que é a oração diária de você a sós com Deus e a leitura da Bíblia diária na tua casa. E precisamos também ter hábitos disciplinares de devoção em público, que é a adoração com o povo de Deus aos domingos. São os testemunhos públicos que damos no trabalho e por onde andarmos. Precisamos de hábitos disciplinares de devoção a Deus. O que você plantar, você vai colher. Bem, vamos continuar a leitura lá no versículo 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho.
Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Bem, Paulo conclui e ele traz um entendimento que parece que os homens que ensinavam que para ser salvo precisava se circuncidar, parece que eles faziam isso para se ostentar, se mostrar, aparecer, se gloriando em cima daqueles que iam e praticavam o ato de se circuncidar. E também parece que eles pregavam a necessidade de se circuncidar e cumprir as leis judaicas por causa do medo que eles tinham de serem perseguidos por pregarem Jesus, que Paulo diz lá no versículo 12. Então você lembra? Eles pregavam que para ser salvo precisava crer em Jesus e cumprir as leis judaicas. E dessas leis, algo que eles falavam muito era da circuncisão. Então não bastava Jesus, tinha também que se circuncidar, praticar os rituais judaicos e outras coisas que já falamos. Então parece que eles falavam disso porque eles tinham medo de serem perseguidos pelos judeus nacionalistas da Judeia, porque os judeus eram contra a pregação de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, para eles não ficarem tão queimados, né, na ficha desses judeus nacionalistas, junto com a pregação de Cristo, eles falavam em cumprir as leis judaicas, tentando aliviar, tentando fazer um pouco de boa vista para esses judeus nacionalistas. Bem, no versículo 14, Paulo diz que somente se gloria na cruz de Cristo Jesus. A salvação é uma dádiva de Deus para que nenhum ser humano se orgulhe de seus próprios méritos. Nos orgulhamos somente na cruz de Cristo Jesus. E atenção, a união com Cristo significa que Ele nos representa em sua morte e ressurreição. Entendendo que Ele expiou, Ele pagou os nossos pecados e nos garantiu
a salvação. E eu fecho esse livro repetindo o versículo 15 para que fique gravado em nossa mente. Em nossas mentes. Paulo diz, versículo 15: Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O ser nova criatura. Somos salvos somente pela morte de Jesus Cristo, e isso nos dá o título de novas criaturas. E assim temos a obrigação e o prazer de servir a este Deus, de adorá-lo, de cumprir os seus mandamentos, para a glória do nome do Todo-Poderoso e único Senhor, nosso Deus. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.